Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém. Hoje, 12 de maio de 2024, domingo, segundo domingo de maio, dia das mães, esse dia que é reservado para celebrarmos esse dia dessa pessoa tão especial que são as mães, amém. Então aí o meu abraço, o meu carinho a cada mãe do Brasil, do mundo. E aqui eu quero expressar assim em particular as mamães aí do Rio Grande do Sul, que certamente estão em um momento de muita aflição, perderam entes queridos, filhos, certamente. Que Deus possa aí estar consolando, fortalecendo, abençoando a cada uma de vocês aí do Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. E a todas as mamães aqui da igreja, que Deus possa lhes abençoar graciosamente. Amém? Esse dia é um dia realmente muito especial, mas é a nossa solidariedade às mamães aí do Rio Grande do Sul, que Deus lhes fortaleça em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos fazendo isso diariamente. E o capítulo é o 4, o nosso texto hoje são os versículos 17, 18 e 19, que diz assim a palavra de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Amém? O contexto do capítulo 4 Paulo vai falar sobre esse serviço dos santos que são chamados para servir a Deus, pregar a palavra, dar testemunho, tá certo? São os santos que são chamados. E do versículo 17 ao versículo 24, Paulo vai destacar essa condição da santidade do crente, daquele que é chamado por Cristo para uma vida santa, e em condição a essa oposição, a essa dissolução, a vida de pecado do descrente. Não estou aqui julgando você, eu já fui descrente, eu sei o que eu fazia, tá certo? Mas Jesus me perdoou e transformou a minha vida, tá certo? Então, isso que Paulo está dizendo, você não é mais gentil não, tá certo, André? Preste atenção. E aí o versículo 17, vamos aqui, ele vai começar dizendo assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis também como andam os gentios. Ou seja, você agora é convertido, tá certo, André? Não pode mais andar como você andava anteriormente, não. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, o judeu, o judeu tem uma condição especial com Deus, e aqui a igreja do Senhor, que é chamada agora, são os gentios. Somos o Israel espiritual, deixamos de ser esse gentio, quanto mais pecador, porque agora temos consciência dessa verdade revelada, passamos a ser aí o Israel espiritual. Vou ler aqui Gálatas 6:26, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. 3 detalhes importantes. Filho de Deus, fé em Cristo. E agora não sou mais gentil, não posso mais andar como andava anteriormente. E o texto vai seguir dizendo, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, o que pensava, deu na telha, hoje é domingo, ô glória, hein? Aí fazia o que dava na telha, faz o que dá na telha. Paulo vai trazer essa compreensão de que, assim, o ser humano sem a conversão, se ele não é descendência judaica, ele é gentil, e ele vai fazer o que dá na telha, o que dá vontade, tá certo? Vai fazer a sua própria vontade, a vontade do seu próprio entendimento, tá certo? Vai fazer aquilo que ele acha que tá certo. O versículo 18 diz assim: obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus. Ora, se não tem uma experiência com Cristo, amado, está alheio à vida de Deus, porque Cristo revela Deus. Você pode ser o melhor religioso do mundo, se não tem essa experiência com Jesus, está alheio a essa vida de Deus, tá certo? E Paulo vai dizer isso assim, olha, estão aí mergulhados no seu próprio entendimento, obscurecido assim de entendimento, porque não consegue compreender Deus revelado em Cristo. Ele está falando disso, Paulo. E ele vai continuar dizendo no versículo 14 a 18, de 4 de Efésios, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha, ignorância aqui, Paulo não está chamando a você, nem a mim, nem ninguém de ignorante, mas ele está falando dessa ignorância de não compreender Deus. Eu ouvi uma vez a Raquel de Queiroz, que é uma mulher que não é ignorante, não era que escreveu tantos poemas aí,
mas ela disse assim: eu não consigo ter fé. Então, é por falta dessa fé, é ignorante com relação a Deus. Não consegue compreender Deus. Então, Paulo vai dizer assim: por causa da ignorância em que vive, não busca essa fé. E ele vai dizer no final do versículo 18 que é por causa da dureza do seu coração. Tá certo? Então, essa ignorância é por falta de ter essa fé, de ter esse conhecimento de Deus. É um bom religioso, às vezes faz tudo, né? Dá esmola, faz tanta coisa boa, mas não consegue ter a fé. Tá certo? Eu estou dizendo para você com o meu coração muito, muito gracioso diante de Deus, porque essa ignorância é esse fato de não entender essa fé, não ter essa compreensão. E vai dizer que é por causa da dureza do coração. Aí, eu quero contextualizar isso aqui, me permitam, tá certo? Aí vai dizer assim: eu nasci assim, vou morrer assim, sou sempre assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim. É igual o Tiririca, né? Quando fala da mãe, estou brincando aqui, tá certo? Mas isso é verdade, amado. A dureza do coração, às vezes, na forma que você foi criado, ensinado, o seu coração estava escurecido, endurecido, você não consegue abrir a sua mente. Você possa abrir a sua mente para Deus. É isso que Paulo está dizendo. E no versículo 19, ele vai continuar dizendo assim: os quais tendo se tornado insensíveis. Olha, quando nós nos tornamos insensíveis, aplicamos a nossa compreensão, por mais bela que seja a filosofia, por mais graciosa que ela seja, os gregos buscavam isso, tá certo? E Paulo vai explicar isso para os gregos, tá certo? Então, por mais belo que seja o ensino, por mais assim, porque tem ensinos bons, tem ensinos aí que são maus, tá certo? Mas tem ensino bom. Ele vai dizer: os quais tendo se tornado insensível. Por causa disso, às vezes por causa de uma religiosidade, né? A religiosidade se tornou tão pesada que você se tornou insensível para as coisas de Deus. Então, aí ele vai dizer que os quais tendo se tornado insensível. Então, Paulo vai afirmar isso. Aí, no anterior, ele já disse: por causa da dureza do coração, se torna incapaz de crer, de entender. Tá certo? O versículo 19 vai continuar dizendo assim: se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Olha, eu não sou Deus, não estou condenando você, jamais faria isso, tá certo? Mas Paulo vai dizer assim: olha, o gentil, o não convertido, porque Paulo não era convertido. E certamente Paulo tinha esse entendimento. Olha, eu já disse a você, Paulo matava crente. Então, por causa dessa dissolução, se entregam à avidez, por falta desse entendimento, e vão cometer toda sorte de impureza, de imoralidade mesmo. Olha, começa a beber cachaça aí, daqui a pouco está fazendo cada bobagem, que a cachaça em si já é uma bobagem, né? Isaías diz: cuidado com os que se embriagam, tá certo? Então, apesar de você dizer que Jesus transformou água em vinho, mas ele não disse que era para se embriagar, tá certo? Vamos lá. Então, Paulo está dizendo, Paulo assegura isso, que o gentil não convertido, ele é capaz de se conduzir pelas suas práticas, pelo que ele pensa, pelo que dá vontade. É isso que o texto está ensinando. Então, eu quero que você reflita sobre isso, possa pensar sobre isso. E ele vai dizer que o convertido não vai viver mais essas práticas, vai ter essa atenção, não vai cometer mais impureza. Tudo que você pensar como impureza, seja uma idolatria, seja uma imoralidade, seja aí assistir um filme pornográfico, ficar se deliciando aí com esses negócios, é imoralidade. Né? Às vezes a mente cheia de coisa, falando, pensando, se não pensa, se não fala, mais pensa, e aí isso é terrível, tá certo? Então, o convertido, ele vai buscar essa compreensão. E ele não vai estar mais entregue à dissolução, assim, dissoluto. Não importa, não quero nem saber. Chuta o pau da barraca e não quer nem saber, é dissoluto, faz de qualquer jeito. Então, e com avidez, né? Assim, né? Com veemência, querem dizer que isso está legal, que isso está certo. E aí comete todo tipo de impureza. Paulo está ensinando para os crentes convertidos que agora eles não podem mais fazer isso. É isso que Paulo está dizendo. E o Espírito de Deus nos dá essa consciência, tá certo? Tem muitas pessoas que me conhecem, sabem como eu era, meus parentes, meus amigos, né? Sabem como é que eu era, tá certo? Quando tomava uma, emendava, era o dia todo, a noite, o dia, o outro dia, a semana, o mês, o ano, e vai. Então, amados, estou aqui trazendo uma palavra com muita graça no meu coração. Quem sabe você que é filho aí possa me ouvir, talvez o melhor presente que você
desse para sua mãe hoje, fosse dizer assim, mãe, eu vou parar de fazer esse negócio aqui, seja lá o que for, seja como for, se você entender que está errado, e de repente a sua mãe nem gosta muito, e hoje você poderia dar isso de presente a ela, se voltar para Cristo, crer em Cristo, dizer assim, vou servir a Deus, e eu vou deixar de fazer essa loucura aí que a mente da gente quer fazer. Você pensa até como crente, a gente sente essas vontades que é natural, não foi anulada a minha condição humana, tá certo? Agora foi me dada uma consciência nova, isso é dado uma consciência nova, tá certo? E eu quero dizer isso aqui para os filhos, quem sabe, ou para os maridos, quem sabe, você hoje aí possa, Deus te abençoar e você pensar assim, não vou mais fazer isso não. Vou dar aqui alegria a essa mulher que é mãe dos meus filhos, ou essa mulher que é minha mãe. Amém? O texto começa no versículo 17, dizendo, não andeis como andam os gentios, ou seja, os que não são convertidos, que não são judeus, são gentios e não são convertidos, tá certo? Não andeis mais como ele anda. Isso é gracioso, Deus possa te abençoar. E quem sabe aí nesse dia das mamães que eu estou aqui novamente parabenizando, você pudesse dar um presente aí tão gracioso desse à sua mãe. E você que já deu, se alegre. E aí abrace essa mulher que é sua mãe, que é tão graciosa, que é tão preciosa. Eu não tenho mais a minha, mas sou grato a Deus por ela, porque era uma mulher de muita fibra. Amém? Deus te abençoe. Alegre o seu coração da sua mãe hoje, quem sabe voltando-se para Deus, voltando a servir a Deus. E o Senhor te abençoe, te guarde e você, mamãe, tenha aí um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.